Muito bem, vamos lá. Eu tive uma dificuldade aí com os transbordos porque, sinceramente, eu estava atribulado por circunstâncias, né? Então, vou me humanizar aqui. Ah, eu estava refletindo porque eu tive na minha vida inteira um hábito que é assim, eu faço aniversário muito no início do ano, né? Em fevereiro. Então, deu 31 de dezembro lá, 3, 2, 1, feliz ano novo, eu já começo a falar que eu tenho a idade que eu vou fazer naquele ano, né? Então, desde 1º de janeiro eu tenho a idade daquele ano. E, e assim, eu promovi muitas mudanças intencionalmente em mim, né? Com a mentoria e em alguns outros momentos da vida experimentei muitas coisas também propositalmente, né? Mudanças que depois eu abandonei, outras que eu retive, né? Isso foi uma consequência de uma falta de referências que eu tive crescendo, né? E que eu acabei aprendendo depois a modelar, né? E por conta de ter promovido tantas mudanças pessoais de uma maneira proposital, eu acho que eu me tornei um pouco mais sensível às mudanças que vêm com a idade, né? Eu estou começando aí o processo de encerrar o ciclo dos 20 e poucos anos, que eu estou chegando perto dos 30. E uma das coisas que mais está pegando para mim nessa transição aí é que a minha relação com relação ao caráter e à vivência das pessoas, ela tá muito diferente. Eu sempre fui muito assim de ter uma sentença para cada pessoa, né? Então, esse presta, esse não presta, o resto é medíocre, né? E isso tem mudado bastante. Eu tenho conhecido muita gente, então eu tenho me interessado por saber como as pessoas vivem, os tipos de batalhas que elas enfrentam, a maneira que elas enfrentam os desafios. E eu percebo de quantas maneiras diferentes as pessoas vivem, né? Quantas maneiras diferentes de viver significado as pessoas têm. E uma consequência disso é que aquelas pessoas que normalmente são coletivamente mal avaliadas, vamos dizer assim, eu consigo enxergar méritos nelas também. E da mesma forma, as pessoas que estão num ponto assim de exaltação e que parecem super-humanas, elas não me intimidam mais. Então eu não sinto nenhum tipo de constrangimento assim perto de uma pessoa considerada muito importante, porque eu humanizo essas pessoas muito fácil, eu vejo, né, as falhas, as limitações assim com muita facilidade. Isso é uma coisa muito boa, né, porque te dá uma liberdade maior para você viver, para você modelar, para você observar outras referências, né? E isso tem sido um produto desse meu amadurecimento mais tardio, digamos assim, né? E, e isso é algo interessante, né? Acho legal de compartilhar aqui com vocês, né? E acho que agora é seguro dizer que vamos conseguir retomar o transbordo, né? Porque uma das coisas que aconteceu comigo foi, num momento de estar atribulado por circunstâncias, essa própria coisa natural de estar refletindo e aprendendo e tirando conclusões parece que deu uma pausa, assim. E aí, por um momento, a circunstância era tudo que havia. Tem uma historinha que eu conto em algumas palestras, né? E que ela hoje faz mais sentido do que nunca para mim. Que é a história da mosca no copo de leite, né? Então tem uma história que caem 2 moscas num copo de leite, né? E uma começa a se debater, e a outra fala que ela tem que... como é que é mesmo? Que ela tem que correr. É um lance assim, né? Então as duas se debatendo lá no copo de leite e uma delas molha as asas ficam pesadas e ela se afoga no leite. Já a outra, ela começa a correr com as patinhas, né? E ela corre, vai gastando. Quando ela tá quase sem energia, de tanto que ela correu com as patinhas, ela formou um pequeno nódulo de manteiga naquele leite. Ela sobe em cima e decola, né? Então não se tratava de bater as asas desesperadamente ou, enfim, tentar sair daquela circunstância daquela forma, né?
Era uma questão de empenhar esforços em algo que aparentemente não parecia dar resultado, mas porque ela não desistiu, ela criou a circunstância que permitiu com que ela se libertasse, né? Tempos depois, essa mosca sobrevivente cai num copo novamente e começa a bater a patinha lá porque ela quer sair do mesmo jeito. Nisso, uma outra mosca mais experiente, mais velha, pousa na beira do copo e fala para que essa mosca suba num canudo. Mas ela não dá ouvidos, porque ela já passou por aquela experiência, então ela vai bater as pernas loucamente até formar um nódulo de manteiga. E o tempo vai passando, as forças vão acabando e eventualmente essa mosca se afoga em um copo d'água, né? E a moral da história é essa, né? Você não sai das mesmas furadas do mesmo jeito, né? Porque as circunstâncias mudam, as experiências que você teve, elas apontam você para soluções que parecem óbvias, mas não é mais a mesma coisa, né? E eu tô vivendo isso nesse momento, né? Eu tô começando a enxergar a saída de uma circunstância que eu já passei antes, né? E por ter passado e ter sido tão difícil, foi algo que me atribulou bastante. Mas a calmaria está vindo, né? Do compreender que eu não vou sair dessa da mesma maneira que aconteceu no passado. É engraçado que mesmo atribulado, assim, existia uma certa calmaria, né, por saber que eu já havia sobrevivido a algo parecido. E agora, né, bom, então eu tenho recursos para passar por isso. Mas está sendo diferente. A forma como que está acontecendo está sendo diferente, né? Só que a mosca que se afogou no copo d'água, ela fechou, né, a compreensão de mundo dela a partir das experiências que ela teve. E não julgou que a experiência do outro poderia ser de valia, né? Que é algo que a gente faz com muita frequência. E acho que esse processo de sensibilizar, né, com relação ao outro, ele é muito benéfico, né? Ele traz, primeiro de tudo, uma paz muito maior. Porque tem muitas batalhas que a gente está travando contra as pessoas e que são uma perda de energia, né? E justamente porque a gente já encaixou uma definição ali para a pessoa e acabou, né? Fim de papo. Mas quando você sensibiliza um pouco o seu olhar para ver méritos e deméritos em absolutamente todo mundo, isso te gera algumas referências, né? Que são muito positivas. Então você acaba ganhando um pouco mais de paz, porque você já não se envolve em qualquer briga, né? E você consequentemente acaba mais sensível para observar outras realidades, outras possibilidades, né? Então isso eu acho muito legal, acho válido de compartilhar, né? E sabe, é importante, né? É importante. Outro dia eu fui questionado, né? Poxa, mas e o transbordo e tal? E eu cheguei a falar com essas palavras, eu não tenho mais nada para dizer para essa gente. E por um momento eu acreditei naquilo, mas no mesmo momento que eu falei essa frase, ficou um mal-estar muito grande, assim, que ia contra tudo que eu estava pregando, né? Que você sempre tem coisas para compartilhar. Mas o que ficou evidente para mim era que eu não estava me sentindo apto a transbordar, porque eu só enxergava a minha circunstância, né? Poxa, então eu me meti numa furada, né? De certa forma, e então, assim, eu tô vivendo as consequências disso e acabou, né? Não tem moral para falar nada para ninguém, porque, poxa, não tem circunstâncias difíceis passando, mas isso é inerente a todo ser humano, né? E a vida vai ter sempre dessas coisas, né? A gente tem uma senoide, né? Uma curva aí de emoções na vida, e que você tem os seus altos e baixos, isso é meio lugar comum, todo mundo fala, né? Mas a questão que eu tô percebendo cada vez mais é que, assim, tá tudo bem se em dados momentos você tiver meio lascado, né?
você só não pode assumir o lugar do perdedor, porque aí se perdeu mesmo, né? Eu gosto muito das analogias do futebol, e eu gosto muito do futebol porque ele gera muitas analogias para a vida, né? Então eu não sei se eu assisto futebol para gerar analogias na vida, ou se as analogias da vida é que fazem o futebol fazer tanto sentido para mim, né? Mas você tem, né, o time que está perdendo, e você tem o time que perdeu já, né? A diferença é que o time que perdeu é que já terminou de jogar, já parou, já se entregou. E se vocês me permitem, né, a comparação, para aqueles que não são tão familiares com o processo, né? Se você pega lá o Campeonato Brasileiro, você tem lá 20 e tantos times, e a dinâmica é muito simples. Todo mundo vai jogar com todo mundo. Uma vez você joga em casa, né, onde você está familiar, com a sua torcida, te incentivando, e no outro você joga na casa do seu adversário, para que o seu adversário tenha essa vantagem. Aquele que fizer a melhor campanha, tiver mais pontos, ganha o troféu. É basicamente essa a dinâmica. Se empatar em número de pontos, aquele que se saiu melhor, né, que tem um saldo de gols mais alto, é quem ganha, né? Se por alguma raridade matemática isso ainda acontecer, aí é pela disciplina, né? Aqueles que tiverem menos cartões, né, que tiverem feito a melhor campanha, com o melhor resultado e com menos infrações, são os que vão ganhando, né? Vai anotando aí as comparações com a vida. E na parte de baixo da tabela, né, você tem lá 4 equipes que vão descer, vão ser rebaixadas. Na chave de baixo, você tem os 4 melhores que vão subir. E à medida que você vai acompanhando o futebol brasileiro por alguns anos, você percebe que tem algumas equipes que elas, né, em 10 anos aí, elas passaram metade do tempo na primeira, metade do tempo na segunda divisão. E é uma constância. Ou seja, ele está sempre entre os melhores dos piores e entre os piores dos melhores. Isso não muda, porque é uma constância. Ou seja, parece uma oscilação, mas na verdade ele está sempre circulando na mesma esfera, ele está sempre dentro daquela margem, né? Porque não tem crescimento. E a maneira com que os clubes, os times reagem a isso gera uma reflexão interessante também, né? Porque basicamente assim, se você é bem estruturado e você está mal, você precisa melhorar a sua tática. Então, se você jogar melhor e ganhar de 1-0 de todo mundo, você tem uma grande chance de voltar para cima. Só que quando você vai para o nível de cima, fazer isso da mesma maneira não vai dar mais resultado, porque o teu ambiente é um ambiente de maior estímulo. Então aí você precisa investir pesado, você precisa trazer gente competente para jogar com você, você precisa investir dinheiro, investir em publicidade para que você tenha ali uma estrutura melhor para ser mais competitivo e se manter num lugar de destaque, né? Isso se aplica 100% à vida, meu Deus do céu, né? Quantas vezes a gente acha que você tem que fazer sabe, reinventar a roda e ser completamente fora do comum, mas o que a tua circunstância te exige é que você faça o feijão com arroz bem feito. Era o que eu deveria ter feito nessa temporada de transbordo e não fiz, né? Eu não fiz o feijão com arroz bem feito. Porque eu estava achando que eu tinha que dar o futebol show, né? E não é bem assim. Então, quando você consegue estabilizar, né, e melhorar a sua tática, ser efetivo naquilo que você faz, você volta a estar em um patamar, em uma situação, em uma circunstância, que aí sim você tem um ambiente de crescimento para você se desenvolver. Isso diz respeito a absolutamente todas as partidas aí que a gente enfrenta na vida, né? Então, é isso, né? A minha saúde está um pouco mais sensibilizada, assim, eu tô bem firme e forte, né? Eu sei que todo mundo pega a gripe aí nessa época do ano, mas se eu tivesse no pique de corrida que eu tava antes, né? Até cuidando um pouquinho melhor de hidratação, com certeza estaria muito melhor. E isso é algo que precisa ser corrigido, né? Eu já melhorei a tática, tô novamente nesse ambiente, então agora é ir para cima. Por isso que você está recebendo esse transbordão raiz aí de 15 minutos, né? Não vou passar muito disso, te prometo. Mas espero, como sempre, que essa reflexão te seja útil e gostaria muito de ver você na aula grátis que eu vou dar nessa quinta-feira.
tá bom? Que vai ser muito legal, vou mostrar o meu método para quem ainda não conhece, né? Tem mais de 2 anos que eu não atuo com ele. Muita gente que me conhece sabe que eu sou professor de inglês, não conhece essa criação minha de anos atrás, né? Então vai ser uma oportunidade legal de revisitar isso, de apresentar para novas pessoas, né? E retomar essa parte da minha vida, né? Que nunca morreu, nunca deixei de ensinar, nunca deixei de ser professor, mas agora vai passar a ser mais presente novamente, né? Não vai ser a minha atuação única como era no passado, mas é algo que eu estou feliz e empolgado de dividir com você. Então eu espero ver você lá, o link está aí no grupo, né? Espero que você entre, que a gente possa se encontrar na quinta-feira à noite aí, e quem sabe até se possa aprimorar aí o seu inglês comigo, tá bom? Aquele abraço, tamo juntos!